que eu li, filhos responsáveis. É o tema de hoje, irmãos. Eu vou ler um texto, que foi o texto da última palavra aqui que eu ministrei no Move. Está em Tiago 4, fala dos inimigos de Deus. Os inimigos de Deus são os que vivem pelos seus próprios interesses. E hoje a gente vai ver quem são as pessoas que vivem pelos interesses de Jesus. Nada diferente, eu não tenho coisa nova para falar. É isso que toca o meu coração. É isso que Deus tem usado para me mover, irmãos. É isso que dá sentido na caminhada com Jesus. Vocês podem colocar aí na NAA, por favor? Tiago 4, a partir do versículo 1. A gente vai retomar um pouquinho. Oi? Ah, então tudo bem, vai na NVI mesmo. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Adúlteros. Na NA está escrito inimigos de Deus. Traidores, na verdade. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Esse foi o tema da última palavra, algo que Deus tem ministrado no meu coração há um tempo. E só abrir um espacinho aqui, irmãos, que eu trouxe muita coisa aqui pro púlpito. E vou abrir a minha anotação. Amém. Então, quem são os inimigos de Deus? A gente viu isso na última palavra e a gente tem visto isso ao longo dos dias, dos meses aqui na igreja. Eu creio que Deus ministra ao nosso coração também, que viver pelos próprios interesses, de acordo com esse texto, de acordo com a palavra de Deus, é se posicionar como um inimigo dele. Isso é muito forte, irmãos. Então, se a nossa vida está pautada naquilo que dá prazer em nós e não no que dá prazer em Deus, se a nossa vida ela é guiada pelos nossos próprios interesses e não pelos interesses de Jesus, Jesus nos chama de inimigo deles. E esse trecho, alguém pode se perguntar, ele está falando do mundo. Esse é o único trecho onde os cristãos são chamados de inimigos de Deus. Os outros não são. A gente tem Filipenses e outros lugares do Novo Testamento falando de inimigos de Deus, da cruz. Esse aqui é pra gente. Então, o que tem guiado os nossos dias? O que a gente tem buscado? O que tem pautado a nossa vida? Porque quando a gente vive no automático, é muito fácil ser inimigo de Deus, gente, pensando assim. Dá medo até. Porque, naturalmente, eu vou procurar satisfazer os meus interesses. Naturalmente, eu vou procurar buscar aquilo que me dá prazer. E não aquilo que dá prazer para Jesus. Se eu viver minha vida nos dias, sem me posicionar diante de Deus, sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar a face dele, o que é fácil de acontecer, eu naturalmente vou desejando aquilo que me interessa. Então, muitos de nós podem estar numa condição de inimigo de Deus agora. Talvez todos nós. A gente precisa olhar para nós e deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração a vida e o tipo de vida que a gente está vivendo. Nós somos inimigos de Deus? Eu tenho pautado a minha vida nos meus interesses, ou eu tenho pautado a minha vida nos interesses de Cristo? Bom, quem foi a única pessoa na Bíblia que por nenhum momento foi inimigo de Deus? A única pessoa que não foi inimigo de Deus em nenhum momento foi Jesus. Então, a gente, como básico do Evangelho aqui, a gente vai olhar para Jesus hoje. Quem são os filhos responsáveis? São pessoas que agem como Jesus agiu. Jesus é o único. Então, eu vou pedir para colocarem aí João 4:34. Hoje a gente vai ler alguns bons textos aí, ao longo da palavra de Deus. O que movia a vida de Jesus? O que é ser um filho responsável? Como é a mente de quem não é inimigo de Deus? Rafa, eu estou com medo de eu ser inimigo de Deus, então vamos ver se a gente é ou não. Jesus lhes declarou, isso é depois que Jesus encontra a mulher samaritana: a minha comida consiste
em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que movia Jesus? O que alimentava Jesus e servia de combustível para ele seguir todos os dias em uma direção? Fazer a vontade daquele que enviou ele. Abre também em João 6,38, por favor. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém. Então, irmãos, a gente vê Jesus, sendo Deus, abrindo mão de si mesmo. Esse é o Evangelho, é isso que a gente prega nas ruas, é isso que a gente precisa ser ministrado. Sempre, todos os dias, Jesus abriu mão de si mesmo. Ele era como Deus, ele tomou forma humana. E ele viveu todos os dias aqui na terra, sem buscar os próprios interesses. Todos os dias de Jesus foram vividos sem buscar os próprios interesses. E a gente pode pensar, Rafa, todo dia é muito dia. Todo dia é dia demais, cara, para eu viver pelos interesses de Jesus. Alguma hora eu vou escorregar. Mas o que pautava a vida de Jesus, o lugar que ele ia, o que ele buscava, as lutas que ele decidia enfrentar, não eram lutas que iam beneficiar ele mesmo. Na verdade, ele só perdia. Tanto é que ele acabou morto, torturado e nu. A gente esquece, porque as imagens de Jesus tem uma tanguinha. Cara, Jesus morreu nu, ele foi humilhado ao máximo. Porque ele não estava buscando os próprios interesses, mas ele estava buscando os interesses daquele que enviou ele. E que interesses são esses? Jesus, talvez falar dos desejos, dos interesses de Deus, podem abrir para a gente uma lista enorme. Pô, Deus quer muita coisa. Deus, ele quer várias áreas da nossa vida para ele. Mas Deus tem um desejo e alguns desejos que englobam, quase que eu engoli a palavra, englobam todos os outros desejos e vontades deles. Eu já não sei se eu já falei isso aqui no púlpito, já falei na vigília, e vou compartilhar um pouquinho do coração de Jesus. Jesus, ele tinha um olhar dele direcionado em um lugar muito claro na palavra dele. Quando a gente vê ele caminhando, ele sempre falava e sempre agia olhando para um lugar, olhando para um grupo de pessoas. João Batista era primo de Jesus. João Batista era companheiro de ministério de Jesus. Não era discípulo, mas cooperava. Eles se encontraram algumas vezes. João Batista foi morto, decapitado, uma morte terrível. E Jesus perdeu um companheiro de ventre dele. Porque na palavra fala, quando Maria encontra Isabel, Isabel é cheia do Espírito através de Jesus, quando as duas estavam grávidas. A gente pode imaginar a conexão que ele tinha. Jesus teve outro momento de luto, que foi quando José morreu também, mas a gente não tem isso registrado na Bíblia. Agora, se coloca no lugar de Jesus. A gente já passou por, provavelmente você já pode ter passado por luto, eu já passei. A gente sabe que o que a gente precisa no momento de tristeza é no mínimo um momento a sós. No mínimo. Jesus, ele se retira de onde ele estava. Ele vai ter um momento a sós com o Pai para orar. Ele tinha acabado de perder o primo dele. O primo dele foi decapitado. E antes disso ele estava preso. Se coloca no lugar de Jesus. Imagine seu melhor amigo preso, seu primo preso, e de repente ele é decapitado, enquanto você está fazendo algo que você não quer, algo que não é da sua vontade, algo que é da vontade de outra pessoa. Jesus resolve tirar um tempo, uma pausa. E quando ele está indo para o monte, ele vê uma multidão de pessoas que descobriu que ele estava indo para lá. Alguém compartilhou a notícia. O que Jesus faz, irmãos? Não é uma bênção a gente chorar nas nossas tristezas? A gente aprende isso, irmão. Jesus é bom, mas a gente tem que chorar quando está ruim. Irmão, Jesus é bom, mas a gente tem que viver esse momento de tristeza, porque Deus quis que a gente vivesse. Jesus estava num momento de tristeza, mas quando ele olhou as pessoas, na Bíblia diz que ele se compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Jesus, ele tinha um olhar voltado para um lugar, e esse lugar eram as ovelhas. Então, quem são os filhos responsáveis? Como que Jesus foi um filho responsável? Sendo um bom pastor. Abre, por favor, mano, em João 10, 11. E a gente vai ler alguns versículos. Jesus aqui, ele está se dirigindo ao povo. E ele se define nisso que a gente está conversando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor,
a quem não pertencem as ovelhas. Vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou minha vida pelas ovelhas. Amém. Então, irmão, Jesus ele deixa muito claro aqui, continuando na linha de raciocínio, ou a gente é inimigo de Deus, ou a gente é um filho responsável, ou a gente é um pastor, ou a gente é um mercenário. E a gente precisa refletir, o que a gente vem fazer aqui na igreja? Por que você está aqui hoje? Pense, não precisa responder. Por que você veio até aqui hoje? Você pode pensar, eu vim aqui para conhecer Jesus, eu vim aqui para adorar, mas tudo isso você pode fazer sozinho. A mulher samaritana pergunta para Jesus se é em Jerusalém ou se é ali na cidade dela que as pessoas adorarão. Ele fala, vai chegar um tempo onde não importa o lugar, então você pode adorar em qualquer lugar. Você pode conhecer a Jesus na sua casa, no trem e no ônibus. Por que a gente vem aqui, irmãos? A gente vem aqui por conta do outro. A adoração aqui na igreja só faz sentido porque a gente está adorando junto. Tudo que a gente faz na igreja só faz sentido porque a gente está fazendo junto. E essa mensagem é voltada assim para o evangelismo, é voltada para o interesse de Deus eterno nas pessoas que Ele morreu e se entregou para ter como suas. Mas essas pessoas, quando são encontradas, viram a igreja. E olha só o que Jesus fala. Jesus fala que o bom pastor cuida das ovelhas. Mas quem, quando enfrenta um problema com uma ovelha, foge, é mercenário. Quantos problemas a gente já enfrentou com algum irmão da igreja e abandonou ele? Quantos problemas a gente já enfrentou com alguém que Jesus colocou na nossa vida para cuidar e a gente abandonou? Jesus chama a gente de mercenário, porque a gente não está interessado nas ovelhas, a gente está interessado em outra coisa. Deus, Ele deixa claro para a gente, irmãos, que não existe vida fora dos interesses dEle. Isso precisa entrar na nossa mente, descer para o coração e se espalhar para o corpo inteiro, para o nosso espírito. O que tem movido os nossos dias? Para que a gente acorda? Para que a gente se planeja? Quais são as nossas metas? O que a gente quer ouvir quando a gente morrer? A gente quer ouvir que a gente teve sucesso, a gente quer ouvir que a gente teve dinheiro, a gente quer ouvir que a gente teve uma família, a gente quer ouvir que a gente teve talvez um nome a ser respeitado, ou a gente quer ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel? O que tem movido a gente? A gente precisa olhar para a realidade. Jesus vai voltar em algum momento, e Jesus vai voltar desde que Ele saiu daqui. É óbvio, é bobo, mas Ele deu um monte de sinais de guerra, de rumor de guerra, que a gente fica calculando. Covid, eu acho que faltam menos 3 anos. Guerra na Ucrânia, menos 2. Todos os sinais que Jesus fala em Mateus 24 já aconteciam na época. Todos. Guerra, fome, rumor de guerra, peste. Tudo já acontecia, irmãos. O que isso significa? Ele poderia ter voltado já? É um mistério. Para que a gente está vivendo? A gente vai se encontrar com Cristo em algum momento. E a gente prega isso no evangelismo, mas isso precisa ser uma realidade nossa. Na Bíblia fala que a morte é uma só e depois disso vem o juízo. A gente vai se encontrar com Deus. A gente vai se encontrar com a realidade que a gente ignora, ou com a realidade que a gente enxerga e tenta viver a partir dela. Jesus vai voltar. Na Bíblia fala que nos dias em que Ele voltar, as pessoas estarão como nos dias de Noé, festejando, se dando em casamento, casando, preocupadas com seus próprios interesses, em alimentar sua barriga, em ter segurança com uma outra pessoa. E Ele virá como um ladrão. Como está o nosso coração? O que tem movido a gente? Jesus, Ele via todas as pessoas como ovelhas sem pastor. Ele chorou só em alguns momentos na Bíblia, irmãos. E esses momentos foram direcionados a pessoas. Ele chorou quando o amigo dele morreu, Lázaro. Ele olhou para Jerusalém e chorou porque Jerusalém estava em pecado, estava perdida.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jesus chorou por conta do pecado daquela cidade. Para onde está direcionada a nossa indignação? Para onde está direcionada a nossa força? A gente se indigna com tanta coisa, irmão. Será que eu estou indignado com meu irmão que não me respondeu? Será que eu estou indignado com meu irmão que não concorda comigo? Será que eu estou indignado com a pessoa da minha família que brigou comigo? Estou indignado com a política? O que indigna a gente? Jesus não se indignava com nada disso, a não ser os interesses do Pai. Eu não estou falando aqui para a gente se alienar do mundo. Não, mas a gente precisa estar nesse mundo buscando uma coisa: os interesses de Deus. E nada mais. E nada mais. Jesus é o bom pastor. Jesus colocou ovelhas. Irmãos, essa igreja, quantos pastores a gente tem mais ou menos? Um chute rápido. Uns 20. Quantos membros a gente tem? Uns 600. Quantos pastores a gente tem na igreja? O pastor Arthur falou que a gente tem 20, né? Pastor ordenado. Mas, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, nós somos 600 pastores. As ovelhas estão aí. O que a gente está fazendo? As ovelhas estão aí. Isso aqui não é uma comunidade de ovelha. Não. Senão a gente é filho imaturo. O que um filho imaturo quer? Quer que o pai resolva o seu problema. Todo mundo aí que tem filho pequeno sabe. Pai e mãe resolvem problema. Aí o filho também faz declarações de amor, né? Dia das Mães ele dança, derrete o coração, ele se abre. Mas ele quer o problema dele resolvido porque ele não sabe resolver. O que um filho maduro faz? A diferença do filho maduro é que ele vai ao pai e ele pergunta: o que o senhor está precisando? O que o senhor está precisando? O que eu posso fazer pelo senhor hoje? A gente está vindo para a igreja para quê? A gente está vindo para a igreja para Deus resolver nosso problema? A gente está vindo para a igreja para a gente ter o que a gente não tem? A gente está vindo para a igreja para... Sabe, a igreja do Senhor não é um grupo de pessoas que tentam convencer Deus de que o pedido delas vale a pena. A gente não pode jejuar como se fosse um super trunfo de oração. Uma vez eu vi um irmão falando isso na faculdade, eu achei muito bom. A gente acha que o jejum é um super trunfo, aqui truco, Deus vai aceitar. Gente, não é isso. O jejum é para a gente ser destruído por dentro, para a gente parar de olhar para nós e olhar para Deus. O que a gente tem perseguido nesse mundo? O que a gente tem procurado? Do que a gente tem aberto mão? Jesus abriu mão de tudo. E tudo, agora eu vou filosofar que nem o Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada. Quem conhece sabe. Gente, tudo é tudo, nada é nada. Jesus abriu mão de tudo. Nada ficou fora daquilo que ele abriu mão. Nada. Ele é o bom pastor, porque ele cuida das ovelhas. E ele chama a gente não para ser mais uma ovelha, mas para virar um pastor também. O que a gente tem sido? Você tem sido um pastor ou um mercenário? Quando vem os problemas para as ovelhas, você foge? E o lobo ataca elas com liberdade? Não estou falando aqui que a salvação de alguém depende de nós. Mas Jesus subiu e deixou a igreja aqui, gente. O corpo dele somos nós. Não tem mais ninguém para tocar o ministério dele a não ser a gente. Não tem mais ninguém para fazer as coisas acontecerem aqui. Em carne somos nós. A gente tem se rendido ao Espírito Santo. A gente tem negado os nossos desejos. A comida de Jesus era fazer o interesse do Pai. Ele foi enviado do céu não para suprir seus próprios interesses. Ele é o bom pastor. Ele conhece as ovelhas e o Pai se alegra e tem agrado nele, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Ele dá a vida. Está disposto a dar sua vida por alguém? Está disposto a dar sua vida por uma cidade, por uma causa? Antes, por Jesus? Quando Jesus ele faz uma pregação, irmãos, ele fez várias, né, que é difícil de engolir. Jesus fala várias coisas, amar o inimigo. Se alguém quem já foi assaltado aqui? Quem já passou raiva? Quem pensou, se eu tivesse feito aquilo? O que Jesus manda? Te roubaram a túnica, dê a capa. E aí, é fácil, gente? Não é. E aí Pedro fala assim: Jesus, duras são as suas palavras. Não depois desse texto que eu citei especificamente, de outros. Fala, duras são as suas palavras. Jesus fala assim: quem quiser me seguir, negue-te a si mesmo. Quem quiser, siga a mim. Tome sua cruz
e nega Cristo. O que é tomar a cruz? Jesus não tinha morrido ainda. Eles não sabiam o que era o sacrifício. Jesus estava falando de um instrumento de tortura até a morte. Ele estava falando assim, ó, quem quiser me seguir, esteja disposto a ser pendurado numa cruz, humilhado e morto. As palavras de Jesus, elas são doces, mas elas são como espada. Jesus fala que ele veio para dividir. Não dividir a igreja, dividir aqueles que ou vão seguir a ele, ou vão ignorá-lo. O que a gente tem vivido, irmãos? É muito fácil ser crente no Brasil. Você fala, não, a ideologia, a política, não sei o que. Gente, a gente tem total liberdade de ser um cristão falso aqui. Na Coreia do Norte, não existe cristão falso. Na China não existe cristão falso. No Paquistão não existe cristão falso. No Afeganistão, na Nigéria. Porque se você se declarar cristão, você é morto. Então qual que é o problema do Brasil? É o que está fora da igreja? É o que está dentro da igreja? Porque a gente tem uma oportunidade de ouro aqui, irmãos. Para a gente, às vezes é de ouro ser um cristão falso. A gente consegue se acomodar. E não existe dois evangelhos, existe um. Não existe outro Deus, existe um. Só existe um bom pastor. E ele chama a gente para seguir os passos dele. Jesus, ele se entregou pelas ovelhas. E ele chama pessoas a se entregarem também, fazerem obras maiores que a dele, não da salvação, mas obras, pessoas alcançadas, sacrifícios ainda que a gente nem imagina. Pedro foi morto, crucificado de ponta cabeça, porque ele falou, eu não sou digno de morrer que nem Jesus. Gente, de ponta cabeça talvez seja mais difícil que de pé, não sei. Talvez Pedro tenha sofrido mais que Jesus, eu não sei. No sentido físico, Jesus carregou nossos pecados, não tem sofrimento que nem esse. Ele foi afastado do Pai. Então, quem nós temos sido? Um bom pastor? Um filho responsável? Ou um filho imaturo? Até um inimigo de Deus? Um mercenário? Só age pelos seus próprios interesses. Está difícil com a ovelha? Eu vou embora. Não me interessa por elas. Então, eu vou ler um texto que resume a vida de Cristo aqui na terra. É um texto onde Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele mostra como Jesus abriu mão de si mesmo, para onde ele foi e para que ele está no lugar que ele está hoje. Podem colocar aí Filipenses 2, 5. A gente vai ler alguns versículos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos ler de novo. É muita coisa para ler rápido. Pode voltar no 5, isso. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ele era Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus, irmão, ele se humilhou de uma tal maneira que uma mulher limpava as fraldas dele. Uma mulher precisou ensinar ele a andar, tomar banho. A gente não para pensar isso. Jesus era homem. Jesus, ele abriu mão de tudo que ele tinha. E a gente às vezes não abre mão nem de 5 minutos do nosso dia para falar com alguém. Próximo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, irmãos, Paulo ele faz uma sequência. Jesus tinha a forma de Deus. Essa forma no grego é natureza. Jesus era Deus. Ele não considerou isso algo que deveria se apegar.
Diferente da gente que considera um emprego, que considera o respeito das pessoas por nós, que se apega aos nossos privilégios. O maior dos privilégios não foi considerado por Jesus. Ele abriu mão e se tornou como homem. Foi homem. Tomou a forma de servo e foi obediente à morte de cruz. Jesus se entregou, se humilhou. Por isso, Deus o exaltou sobre todo nome. Hoje, toda autoridade está na mão de um bom pastor. Toda autoridade, nada está acima de Jesus. Jesus é sobre tudo. É com essa autoridade que ele voltará. Jesus é soberano e ele tem toda a autoridade. E para que Deus deu autoridade para eles? Para ele. Para que Deus deu autoridade para Jesus? Para que ao nome dele, todo joelho se dobre, toda língua confesse, todos reconheçam que ele é o Senhor. Porque Jesus está acima de tudo e está reinando. Jesus é rei eternamente, ele está sentado no trono e ele voltará. Por que ele está nessa posição de autoridade? Para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse, para que todos reconheçam Jesus como Senhor. Todos. Então, irmãos, Deus tem um interesse claro. Deus tem um interesse definido na Bíblia. Ele quer as pessoas junto com Ele. Esse é o desejo de Deus. E a gente precisa se lembrar do Evangelho agora, porque essa palavra é dura, e ela vem aos nossos corações, ao meu coração, e a gente pode olhar para a nossa vida e falar: eu estou sendo um mercenário. Estou sendo mercenário e inimigo de Deus. Por isso a gente precisa se lembrar que Deus, antes da fundação do mundo, nos desejou intensamente para sermos seus. Efésios 1:4. Que Deus desejou desde sempre? Pessoas na sua presença. No Éden, ele estava todos os dias com Adão e Eva. Depois disso, ele visitava os filhos fiéis dele, os filhos responsáveis, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Depois, no deserto, existia a tenda do encontro. Deus estava no meio do seu povo. Ele estava com o povo na sua presença, da maneira que poderia estar naquela época, com a aliança antiga. Depois disso, depois do templo também, Jesus veio e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, e Ele subiu aos céus para o Espírito Santo vir morar no nosso coração, e um dia Ele vai voltar, e o que Ele quer quando Ele voltar, é todas as pessoas que Ele comprou, com preço de sangue, estando junto com Ele. Jesus não tem outro interesse, Jesus não tem outro interesse, Jesus não tem outro interesse, Jesus quer as pessoas na presença dEle. A pergunta que fica é: eu vou me responsabilizar ou não? Eu vou abraçar ou não? Eu vou me dispor ou não? Porque desde a criação do mundo existe uma pergunta que fica no ar, que o profeta Isaías colocou aqui na palavra de Deus: a quem enviarei? Quem irá por mim? Deus tem um desejo, e Ele tem um presente para a gente, que a partir do momento que a gente está na presença dEle, Ele não resolve tudo sozinho. Ele poderia, irmãos, Ele poderia, estalo de dedo, melhor que o Thanos, acabou, todo mundo no céu, todo mundo com Ele. Existe um caminho de sacrifício na personalidade de Deus que a gente precisa entender. Deus se sacrifica, é um amor que se sacrifica, Ele quer que a gente ame dessa maneira. Você está disposto a gastar a sua vida para que Deus habite com as pessoas que Ele comprou? Apocalipse 5, João teve a visão dos selos e ele chorava porque ninguém era digno de abrir o selo. O selo era uma herança. Jesus estava segurando a nossa herança. E quando Jesus veio, começaram a louvar o nome dele. Não sei se eram os anciãos, não lembro quem era, se eram os anjos, mas falavam: santo, santo, santo é o Senhor, porque compraste para ti povo de toda língua, raça e nação. Jesus comprou povo de toda língua, raça e nação. Então, a gente às vezes olha para missionários e fala: meu Deus, eu acho que eu não gastaria minha vida indo para um país perseguido e abrindo mão de tudo. Pois é, aqui a gente tem a opção de viver assim, mas não existe essa opção. A gente pensa, uma igreja, poxa, se eu fosse missionário, eu iria para um lugar, e eu abriria uma igreja, e eu pregaria para todo mundo. A gente é missionário em Barueri, irmãos.
A gente é missionário em Jandira, em Osasco, Tatuapé, Taipas, o pessoal aí de longe. A gente é missionário onde a gente está. Que igreja é essa que a gente está vivendo? Jesus tem um interesse. Ou eu abraço, ou eu rejeito. A gente às vezes é como o jovem rico. Ele foi amado por Jesus. No texto fala que Jesus pergunta para ele com amor. Depois ele fala que obedece a tudo. Ele queria uma confirmação de Jesus para ele continuar fazendo o que ele fazia. E às vezes a gente é assim. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo do jeito que eu quero. E eu quero que Jesus dê um carimbinho lá de ok. Ele falou, ó, Jesus, eu faço tudo. Jesus, você faz tudo. Nossa, então, e os mandamentos? Obedeço. Então, vem das suas riquezas aí e distribua para os pobres. E fala que ele virou e foi embora triste. Ele não quis abrir mão de si mesmo. Então eu não sei se a gente está se encontrando nessa situação hoje. Às vezes a gente é como o jovem rico que virou as costas para os interesses de Deus. Às vezes a gente se transformou num mercenário enquanto a gente achou que estava pastoreando. Às vezes a gente está sendo um filho imaturo há muito tempo, querendo que Deus resolva os nossos problemas. Mas existe um lugar de transformação na Bíblia e na realidade do reino de Deus. As pessoas que na Bíblia antes lutavam contra, eram inimigos, eram transgressores, eram filhos imaturos, eles foram encontrados por Jesus. E essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. Moisés, olha só, às vezes você tentou, eu não sei se isso é para alguém aqui, às vezes você tentou perseguir os desejos de Deus. Você tentou com as suas forças e se feriu. Foi rejeitado, viu que com a sua mão não dá. Às vezes você notou que você não consegue fazer nada sozinho. Moisés também notou. Ele fugiu para o deserto, ficou 40 anos escondido, vivendo para os seus próprios interesses. Mas ele conhecia os interesses de Deus. E um dia, ele viu uma sarça ardente que não se consumia. Um dia ele teve um encontro com Deus que mudou a vida dele. Não importa o quão inseguro você se sinta, porque Moisés, assim que Deus falou que usaria ele para libertar o povo de Israel, ele fala, mas quem sou eu para fazer essa obra? Quem sou eu? Sabe o que Deus responde? Eu estarei contigo. Deus ignora a pergunta dele. Irmãos, Deus está ignorando a sua pergunta sobre a sua condição de fazer as coisas. Não importa quem você é, importa que Ele vai estar com você. Importa que Ele vai estar com você. Porque ninguém que sobe aqui, ninguém que prega na rua, tudo que aconteceu hoje, tudo que acontece nessa igreja, ninguém é digno de estar realizando essa obra. Essa obra é de Deus, essa obra é de Jesus. E Jesus quer trabalhadores, irmãos. Jesus pediu ajuda com pouca coisa. E uma das coisas que Ele pediu é para orar para o Pai enviar trabalhadores. Jesus está precisando de filhos responsáveis. Até quando a gente vai ficar se aproveitando de Deus? De Deus ninguém rouba. A gente pode estar só se enganando. Então, indo para o final, irmãos, a gente encontra na Bíblia pessoas que foram transformadas. Então não importa a nossa condição hoje, importa que Deus nos encontra e que Ele não vai sair de perto da gente até Ele voltar e nós estaremos face a face com Ele. E teremos o privilégio de ver irmãos ali no céu com a gente, que foram alcançados através da nossa vida. Sabe por quê, irmão? Se a gente não prega agora, a gente vai experimentar um arrependimento no céu. É isso, essa é a realidade. Lá não vai ter pregação para ninguém. As ovelhas do rebanho vão estar reunidas, mas as ovelhas estão aí perdidas. Quem vai se compadecer delas? Paulo, irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem uns versículos. Atos 7:58 e depois Atos 8:1. Paulo, ele é um exemplo de entrega pelas ovelhas de Jesus. Ele não vivia pelos seus próprios interesses. Mas olha quem era ele. Isso aí é depois da morte de Estevão, né? Expulsando da cidade, o apedrejaram. Um discípulo de Jesus, um pastor, foi morto. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Pode passar para o 8:1, por favor. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Próximo.
Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. No mesmo capítulo, no capítulo seguinte, Saulo está indo a Damasco, uma autorização legal para prender cristãos lá. E a gente sabe da história, Jesus o encontra. Jesus encontrou o inimigo dele. A gente é inimigo de Deus, irmãos. Jesus nos encontra. Esse é o evangelho que eu prego. É o evangelho que transformou minha vida. É o evangelho de um Deus que alcançou o inimigo dele, de alguém que não se interessava por ele. Jesus encontrou Paulo. Paulo, ele ficou cego 3 dias. Ele foi alcançado pela igreja. Ele foi abraçado por irmãos que foram até uma ovelha problemática. Ele não encontrou mercenários, ele encontrou pastores. E aí, abre, ó. Põe em Atos 9:19, por favor. Olha o que aconteceu com Paulo logo em seguida, gente. Depois de comer, sentiu-se fortalecido. Isso é depois dos dias que ele ficou cego. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos ouviam Saulo, estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Irmãos, existe um antes e depois. Moisés viveu um antes e depois. Eu vivi um antes e depois. Mas se eu, por acaso, vivendo por Jesus, me perco, por acaso passo a viver pelos meus próprios interesses, Deus quer me resgatar. Ele é o mais interessado nisso, gente. Ele é o mais interessado de ter a gente para Ele. Jesus quer tocar a nossa vida hoje. Então não importa se a gente viveu uma vida inteira desinteressado por Jesus e pelos seus interesses. Não importa se a gente vê uma vida sendo filho imaturo, só querendo: Deus cura, Deus abre porta, Deus traga provisão. E Deus cura, e Deus traz provisão. E na Bíblia está escrito que o povo no deserto conheceu as mãos de Deus, porque Ele fez as coisas que eles precisavam. Mas Moisés conheceu os caminhos. Deus não quer que você conheça as mãos de Deus. Deus quer que você conheça os caminhos do coração dEle. Beber uma água. Então, irmãos, a gente vê isso na Bíblia. Tiago, em João 7, leiam depois. É uma passagem que Jesus está sendo perseguido na Judéia e ele foge de lá porque vai ter uma festa. Estão esperando ele para matar. E ele vai para a casa dos irmãos dele de sangue. E os irmãos falam para ele: o que você está fazendo aqui? Vai pregar na Judéia. E depois tem um comentário que fala: os irmãos de Jesus não criam nele. Um desses irmãos escreveu a carta que a gente leu no começo, é Tiago. Tiago era inimigo de Deus. Ele foi encontrado. E ele morreu apedrejado. Então, irmãos, para encerrar, nós precisamos decidir tomar uma decisão. Não há caminho fora dos interesses de Deus. Não há caminho fora daquilo que Deus deseja. Deus quer que a gente lute pelos desejos dEle. E quem vai suprir? Ele. Quem vai nos trazer poder? Ele. Quem vai abrir as portas necessárias para tudo acontecer? Ele. Mas Rafa, quantas ovelhas eu tenho que alcançar? Não sei, quantas ovelhas tem na sua sala, no seu prédio, no ônibus que a gente pega, no trem, no terminal que a gente passa a pé. Todas, irmãos. Todas que a gente puder. Jesus está interessado nelas. E Ele quer que a gente se conecte com o interesse deles. E a gente vai ter um momento de oração, mas eu quero compartilhar um testemunho meu com os irmãos. Porque eu nunca contei aqui, o pessoal que me conhece mais de perto já talvez esteja cansado de ouvir. Mas eu recebi o dom de línguas com 9 anos de idade. E eu vivi, nesse dia eu não ouvi a minha língua estranha. Porque quando a gente ouve, a gente simplesmente ora no momento que a gente quiser, né? Ora em línguas estranhas. Eu não ouvi. Então, quando acabou lá o momento, um pastor do meu lado falou que eu fui batizado, eu voltei para casa sem poder orar, porque eu não sabia a minha língua. O que estava na minha cabeça com 9 anos de idade? Vou orar mais. Vou buscar mais, uma hora eu falo. 10, 11, 12, 13, 14 anos e nada, irmãos. Nunca mais. Vivi altos e baixos com Jesus. Uma hora estava longe, outra hora estava perto. Uma hora estava chorando, prostrado, pouco tempo depois
estava vivendo para mim. Mas eu sempre tive um desejo. Sempre tive um desejo. Deus conhece o desejo do nosso coração. Sempre tive um desejo de obedecer a Ele. Então, não importa se a gente está no erro. Deus, Ele olha o desejo do nosso coração. E eu não estou falando aqui sobre salvação ou santidade. Eu estou falando sobre amor de Deus. Então a gente pode estar na vida que for. Jesus enxerga o desejo mais escondido que eu tinha, em meio à minha inconstância, de viver uma vida que agrada a Ele, de viver uma vida na presença dEle. Eu não saí da igreja, irmãos, eu estava aqui, mas eu sabia que eu não estava vivendo o evangelho verdadeiro. E minha vida foi passando. Com 18 anos eu perdi meu avô, que foi meu maior exemplo de fé. Estava difícil, minha avó com síndrome do pânico e de luto. Convivia com ela, estudava na casa dela para o vestibular. Ela me interrompia de 5 minutos pedindo oração. Perguntava, vira e mexe, né, se só ia acabar quando ela morresse. Estava com uma carga emocional grande. Minha mãe também estava bem mal na época. Ela ficou uns meses de luto, chorando profundamente todos os dias. Estava difícil para mim. Eu estava vivendo uma fortaleza em casa, né, consolando essas mulheres da minha vida. E fora de casa eu desabava. E teve o culto dos jovens na época. E eu não gostava de ir, irmãos, porque na época era chato. Mas eu tinha prometido para minha mãe que eu ia. Então eu fui. Fui porque eu tinha prometido para minha mãe. E sobre mim estava a sombra do meu avô, né? Um homem, um exemplo. Meu avô, cara, pregava para todo lugar que ele ia, com a idade que ele tinha. Era um exemplo de fé. Ele me mostrava que dava para realmente ser cristão, que nem na Bíblia estava escrito, sabe? E aí ficou uma pergunta, né? O que eu vou fazer com a minha vida? Né? Eu olhava para a vida dele e falava, meu Deus, estou longe. Olhava para mim e falava, estou distante. E aí eu cheguei naquele culto, fiz uma oração sincera, irmãos. Falei, Deus, eu estou no pior momento da minha vida até agora. Mas eu estou aqui para te oferecer alguma coisa, eu não estou para te pedir. Então não vou te pedir nada. Mas também eu estou longe, não tenho nada para te oferecer. Amém. E eu entrei. Falei, Deus, não vou te pedir, também não vou te dar. O Senhor não vai receber, porque o que eu tenho para te dar? Estou distante de ti, não estou te obedecendo. Olha só meu avô, estou longe. Olha só as pessoas que estão ao meu redor. E aí teve o louvor, irmãos. Teve o testemunho, a irmã conseguiu emprego, glória a Deus, amém, Deus abençoe. E estava no momento de oferta. O momento mais racional, né, do culto, geralmente. E o irmão aqui que estava ministrando louvor, enquanto estava as salvas passando, falou, não, adora daí do lugar onde você está. E eu orava assim com Deus, Deus, não é comigo, estamos combinados, né? Não vou adorar hoje. E ele continuava, adora daí onde você está. Eu falando, Deus, estamos combinados ou não estamos? Eu acho que estamos. Então, adora daí onde você está. Meu coração começou a disparar, irmãos. Quando Deus fala com a gente sabe o que está acontecendo, né? E eu fiquei naquilo, ai Deus, sério mesmo? Tá bom, vou abrir minha boca, né? Eu estou tão longe de ti. Irmãos, eu abri minha boca para falar um aleluia, eu comecei a falar em línguas estranhas. 9 anos de trauma na vida espiritual, 9 anos de um buraco que existia dentro de mim. Nesse dia, eu tive experiências com Deus ao longo da minha vida. Nesse dia, eu entendi verdadeiramente o amor de Jesus. Minha vida mudou. A partir desse dia, irmãos, foi fácil obedecer a Deus. É fácil obedecer a Deus? Não estou falando isso, mas começou a valer a pena. Começou a valer a pena fazer sacrifício. Minha vida mudou, irmãos. Eu estava fazendo um cursinho, começamos a reunir um pessoal para estudar a Bíblia e tentar pregar para o pessoal do cursinho. No fim, Deus queria tratar a gente, não pregando para ninguém. Mas eu estava querendo fazer o que eu sabia que Deus queria. Cheguei na faculdade, vamos para a célula. A gente também, em 2019, pessoal aí, a gente fazia a nossa célula também, aqui da igreja. A gente estava interessado no interesse de Cristo. E era isso que me movia. Tá precisando do quê? De alguma coisa? Irmãos, eu fazia orações, eu tinha 18 anos, eu falei, Deus, eu via uns amigos meus sem viver a experiência com Deus que eu estava vivendo, eu tinha 18 anos, eu falei assim, olha Deus, depois de uma pregação do pastor Paulo sobre responsabilidade, eu falei assim, Deus, o Senhor precisa mudar isso, eu sei que isso está errado. Se o Senhor quiser, eu viro líder de jovens. Não sabia de nada, irmãos, tinha 18 anos. Mas qual que é a raiz disso que eu quero mostrar? Não é sobre eu ser ou não. É sobre a disposição, irmãos. A gente precisa se dispor pelos interesses de Cristo. Seja na faculdade, seja pregando, irmãos. O que me faz não ter mais responsabilidade em matérias, em pesquisas na faculdade e ter com célula? O que me faz? O que me faz, irmãos, gastar horas pensando como abraçar melhor os meus irmãos da célula, como poder mostrar Jesus na minha vida para eles? O que faz?
não é um presente. A gente não faz isso pela recompensa, irmãos. A recompensa é agradar a Deus. Não existe recompensa melhor. O que me faz pegar uma madrugada, depois de uma célula, e pregar para alguém na rua usando droga? Irmãos, isso não é para me exaltar. Porque quem acompanhou sabe que para esse treinamento acontecer, teve dor de cabeça, irmãos. Eu não dei conta de muita coisa. Esqueci de falar com gente, esqueci de combinar coisa. Eu dei trabalho para a igreja. Mas por quê? Deus decidiu me usar. E eu tô aqui. Quando tiver ninguém melhor, eu tô aqui. A gente precisa se dispor, irmãos. O que me faz parar um sábado, ao invés de sair com a minha esposa, sair para pregar em algum lugar? Não na igreja, na rua. O que me faz voltar tarde da faculdade e ir correndo para casa, né? Um ano de casado, quero ver minha esposa. Mas Deus me mostrar que tinha ovelhas ali sem pastor. Quantas vezes? Sabe, a gente tem mudado a nossa rotina por Jesus. A gente tem mudado o nosso planejamento, o nosso esquema, aquilo que a gente pensou. Não existe nada mais valioso do que a glória do nosso chamado e da nossa vocação. Paulo diz isso em Efésios. Não existe nada mais glorioso que a herança de Deus nos santos. Essa herança não é nossa, é de Deus. Em quem? Nos santos. Você e eu somos herança de Deus. Herança é aquilo que a gente desfruta por toda a vida. Deus quer desfrutar de mim e de você. Mas Ele também quer desfrutar de ovelhas perdidas que estão aí, esperando pastores chegarem para cuidar delas. Isso é um convite, irmãos. Vamos ser filhos responsáveis. Vamos parar de pensar na gente. Deus não quer filho imaturo. Muito menos inimigos. Deus não quer. Quando a gente era inimigo, Deus nos chamou. Então, o que me fez mudar, o que fez Paulo mudar, o que fez Moisés mudar, foi um encontro. Um encontro. Jesus continua me encontrando, irmãos. Ele sempre continua me mostrando o amor dele, justamente nos momentos em que eu não estou sendo útil. Deus me chamou para ser útil. Porque quando a gente é útil, é engraçado, quando a gente é útil, opa, estou nervoso. Quando a gente é útil, Deus nos chama de servos inúteis. Deus não quer que você seja útil na mão dele. Deus quer que você abrace a responsabilidade. Mas Rafa, eu sirvo aqui, eu sirvo ali, eu estou na igreja todo dia. Responsabilidade, irmãos, é diferente de utilidade. Deus quer filhos responsáveis. Deus quer filhos que se interessem pelas demandas dele. Agora, último texto para a gente orar. Abre em Atos 20. Esse é o coração, irmãos, de alguém que foi encontrado. Esse é o coração que eu desejo ter. Eu não tenho esse coração. E muitas vezes meu coração vai se endurecendo. Mas Jesus, Ele quebranta. Jesus, Ele me encontra. Jesus, Ele insiste, cara, Jesus decidiu insistir em mim. A gente precisa aceitar a insistência de Jesus em nós. E abrir mão daquilo que a gente está segurando. Paulo falando para os crentes, antes dele ir a Jerusalém. E, se ele fosse, ele seria preso. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa. Testemunhando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer. Exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. É isso que Jesus quer fazer com a gente, irmãos. É isso que Jesus quer fazer com a gente. Ele quer que a gente abra mão daquilo que é uma honra, é um privilégio, é uma conquista, para considerar tudo isso como lixo. Paulo considerou todos os títulos que ele tinha. A gente é o quê? A gente é maestro? Líder de evangelismo? O que a gente é aqui na igreja? O que a gente é lá fora? É chefe, empresário, líder, gerente assistente? Quem é você? Paulo considerou tudo como lixo, a fim de que ele ganhe a Cristo. A gente precisa considerar tudo como lixo, mas isso só acontece na nossa vida quando Jesus nos encontra. Amém, irmãos?